Vamos tentar, então. A princípio, existe uma diferença muito grande, porque o laser que a gente tinha acesso até hoje não tinha penetração, capacidade de penetração e capacidade de entregar alta densidade de energia ou alta potência em profundidade. Então, realmente, poucas pessoas vão ter acesso a esse tipo de tecnologia neste momento, entendeu, Rodrigo? Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue pelo menos adaptar o que a gente tem hoje ao que a gente consegue tocar aí. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imenso o seu convite para estar aqui falando sobre esse tema que nos agrada e nos cativa há tanto tempo, que é o laser, né? Só não estou conseguindo passar. Deixa eu só ver aqui. Basta você clicar em cima do PowerPoint, Fábio. Clica em cima do slide do PowerPoint que você vai passar. Ok, deixa eu tirar isso. Beleza. Bom, então, vamos lá. Então, obviamente, eu sou cirurgião vascular e brilhante a aula do Eduardo, não tem como falar de ferida de úlcera venosa sem falar de hipertensão estável veno-capilar, que é a base de qualquer, não sei se está nos ouvindo, mas meu professor José Maria Gomes Pérez, se a gente saísse da sala sem saber decorado isso com todas as letras, em todas as direções possíveis, ele não estava satisfeito. Mas a gente tem que pensar que nós estamos falando de lesão, de ferida. E ferida, como qualquer outro tipo de lesão, não só as lesões ulceradas, mas qualquer outro tipo de lesão, a base é o edema e a inflamação. E é isso que o laser vem nos ajudar a modular para que a gente consiga uma recuperação mais satisfatória e mais rápida, né? Tudo começou, vou passar uma historinha rápida para vocês. A minha história com laser começou com essa paciente, que tinha uma cicatriz recente de cirurgia cardíaca, com uma celulite regional, não sei se vocês conseguem ver, bem no ápice da incisão, com uma fístula purulenta. E essa paciente tinha uma prótese de aorta ascendente embaixo dessa pele, desse externo fechado aí. Provavelmente era uma reação de corpo estranha, mas, enfim, baseado nos conhecimentos que eu adquiri com um grande amigo argentino sobre laser, ele me falava muito que o laser tinha capacidade de produzir estimulação e regeneração tecidual. Então, nós aplicamos o laser nessa paciente e com 2 dias já tinha sumido toda a hiperemia. Desculpe a qualidade das fotos, isso tem mais ou menos 15 anos. Eu queimei um pouco a pele, até por isso vai de encontro à sua primeira pergunta, Rodrigo. O que a gente tinha de laser até então, de equipamentos capazes de entregar energia laser, eram equipamentos que tinham pequenos spots, até altas energias, mas pequenos spots. Então, a gente poderia promover o que eu fiz aí, que foi uma pequena queimadura superficial de pele, mas nada que trouxesse maiores problemas. O fato é que essa lesão cicatrizou completamente e 7 meses depois, essa paciente, em um almoço, vocês vão entender por quê, em breve, mostrava, onde a gente conseguia ver na roupa, esse tipo de cicatrização da lesão dela. E ela se queixava muito que o queloide estava coçando. Essa paciente é minha mãe, e eu falava, mãe, que queloide que está coçando? Eu só estou vendo uma linha aí. E ela falava, não, meu filho, é aqui para baixo. Então, isso me acendeu uma luz para acreditar realmente no meu amigo argentino que falava que o laser era capaz de promover melhor a cicatrização de lesões abertas. E isso eu passei a aplicar no meu dia a dia, em alguns pacientes de clínica. Esse é um pé diabético, um paciente jovem que estava internado há 35 dias com hiperbárica, VAC, uma série de tratamentos, cirurgia, antibiótico terapia parenteral e por ter 27 anos, ser um microempresário do interior, ele falou, doutor, eu preciso ir para casa, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha família. E eu propus para ele a aplicação do laser e ele foi para casa. Em 83 dias a gente conseguiu não só a cicatrização, mas este padrão de cicatrização. Gostaria que vocês prestassem atenção no padrão de cicatrização que se faz. É realmente regeneração, né? Parece que você fechou um zíper e aproximou essa lesão.
E fomos tratando outros pacientes. Isso é uma paciente com uma escara de cirurgia de prótese de joelho, que necrosou a pele, provavelmente por uso prolongado de afastador, e olha, em 47 dias, o padrão de cicatrização que a gente conseguiu, apenas com uma aplicação de laser por semana, associada a curativos em casa, sem nenhuma especificidade, ou nada de muito especial. Água e sabão apenas. E no nosso caso aqui, eu vou mostrar mais no final, uma úlcera venosa crônica em 49 dias. Obviamente, isso não é tratamento isolado, viu, gente? Não é por acaso que eu sou o último a falar. Essa paciente tinha uma... bom, eu vou explicar o caso dela no final, senão a gente vai atropelar os tempos, só para vocês verem o padrão de cicatrização. E essa história toda me chamou a atenção com esses primeiros casos que eu comecei a ter resultados, a estudar e buscar na literatura algo que me fizesse acreditar realmente, como eu vou tentar fazer vocês acreditarem, que o laser possa trazer resultados, né, para acelerar o nosso processo. E o trabalho que mais me chamou a atenção foi essa meta-análise de 2009, onde foram levantadas todas as publicações entre 2000 e 2007, que precisavam ter, né, alguns critérios para ser elegidos para essa meta-análise, para esse estudo de múltiplas publicações, e o principal dele era que fosse um trabalho produzido em vivo, ou seja, se nós estamos falando de bioestimulação, nós precisamos que o tecido seja vivo, né? Então foram excluídos todos os trabalhos in vitro, trabalho com lâminas, etc., e que precisavam considerar algumas características que pudessem ser repetíveis, né? Não sei se estou usando o termo certo, mas que pudessem ser reprodutíveis, vamos dizer assim, que fica melhor. Como o colega Clodoaldo acabou de falar, é preciso que as coisas possam ser reproduzidas para que tenham efeito e tenham qualidade. Então, considerado potência, densidade de energia, quantidade de aplicação, tempo de aplicação, dose de laser usada, qual o comprimento de onda específico para que conseguíssemos produzir os efeitos que a gente vai ver logo à frente, se tinha ou não contato com a lesão, estamos tratando de lesões abertas, ulceradas, isso é importante para o nosso dia a dia, e qual o meio estimulador da nossa luz laser. Então, o fato de ser um trabalho em vivo é fundamental para se julgar a bioestimulação. Então, foram excluídos todos os trabalhos in vitro, considerados apenas os trabalhos em animais e trabalhos em humanos. E os resultados foram esses. Bom, tudo bem, o laser, só para definir aqui, nessa época só se tinha equipamentos que entregavam em profundidade laser de baixa potência, que um dos problemas para esse tipo de equipamento é que, pela sua baixo comprimento de onda, eles usavam em torno de entre 400 e 650 nanômetros de comprimento de onda, que são lasers que atuam mais superficialmente. Além disso, usavam baixa potência. O maior trabalho que foi levantado usava uma potência de 600 miliwatts, ou seja, 0,6 watts, mas a grande maioria abaixo de 100 miliwatts, que são os lasers de baixa potência geralmente usados na enfermagem, na fisioterapia. E isso, mostrou que o laser era, sim, capaz de promover estimulação tecidual, mas tinha baixa resolutividade por não ter capacidade nem de penetração e nem de concentrar energia em profundidade. Então, o estudo dessa meta-análise e praticamente de quase todas as referências bibliográficas dessa meta-análise me foram alvo para a minha monografia para titular da Sociedade de Angiologia, em 2012, e agora, mais recente, em 2020, a gente conseguiu publicar num jornal específico de laser um trabalho mostrando que, sim, é possível você conseguir estimulação com alta potência de laser, usando os padrões e os critérios propostos para baixa potência, e com tempo reduzido, custo reduzido e eficiência no resultado.
exatamente utilizando os critérios de ação, das capacidades de ação do laser no tecido profundo. Estimula a angiogênese e neovascularização, aumentando a oxigenação dos tecidos, capacidade de estimular a produção, concentração e, principalmente, o alinhamento das fibras colágenas, o que produz cicatrizes naquela qualidade que a gente pôde ver, com uma força têncil muito maior do que as cicatrizes normais e menos hipertróficas, por conta do colágeno ser mais organizado. Estimula a regeneração muscular e redução da atrofia muscular. Um dos principais efeitos, ao meu ver, que é a modulação do edema e da inflamação através de estímulo a macrófagos, neutrófilos, linfócitos e uma série de células que modulam o processo inflamatório. A gente viu a colega da Colômbia falando sobre a importância do processo inflamatório para a recuperação de uma lesão, porém, a inflamação em excesso acaba sendo danosa. Então, a modulação é muito importante e o laser vem acrescentar isso com muita intensidade. Estímulos sobre fatores de crescimento de células das bainhas de mielina, além da ação direta sobre terminações nervosas livres, inclusive pela capacidade de penetração que a gente tem nos tecidos, usando o laser não concentrado em um ponto único, a gente consegue alcançar profundidade de até 12 centímetros. É isso mesmo, 12 centímetros de profundidade, podendo alcançar até tecido cartilaginoso e tecido ósseo. E assim, a maior referência que a gente tem de pesquisa sobre trabalhos de laser está é um site livre, o site da Associação Mundial de Pessoas que usam terapia laser, nas mais diversas aplicações, e o cardápio deles aqui tem 48 indicações. A maioria delas eu já tive a oportunidade de tratar, e o efeito de bioestimulação, basicamente sobre modulação de edema e inflamação, como princípio de tudo, é realmente impressionante. Bom, o problema é o seguinte: as nossas lesões são extensas e geralmente profundas, né? Principalmente as úlceras venosas crônicas, que é o tema para essa aula. Então, como que a gente poderia atuar em lesões extensas e profundas? Então, nós, com a ajuda desse amigo argentino, a gente foi buscar a base do que é a dose de laser que a gente propõe para ter efeito sobre os tecidos, que é a densidade de energia entregue, né? E isso é um resultado do produto entre potência e tempo dividido pela área que a gente consegue atuar com o laser. O que a gente fez foi, dentro da janela terapêutica, ou seja, do que é considerado na literatura, mesmo para baixa energia, como uma condição de densidade de energia que a gente consiga promover estimulação dos tecidos, a gente manipulou a fórmula, aumentando a potência. Quando a gente aumenta a potência, a gente consegue aumentar a área em que o laser consegue atuar, ou seja, o nosso spot de aplicação a gente consegue aumentar. Os lasers de baixa potência, para vocês terem ideia, geralmente tem 1, 2 milímetros de spot size. E vocês vão ver o que a gente consegue alcançar com essa nova tecnologia que vem chegando para a gente. E quando você aumenta a potência e área, o que diminui exponencialmente, porque a área é função exponencial, é o tempo de aplicação. Então, só para vocês terem uma ideia, isso é uma calculadora que está disponível no site da indústria que produz esse equipamento. Se você visa uma dose, ou seja, uma densidade de energia de 10 joules por centímetro quadrado, numa ferida, por exemplo, de 20 por 10, 200 centímetros quadrados, com uma potência de 10 watts, você vai gastar 3 minutos e 20 segundos para fazer a aplicação, para distribuir essa energia por toda essa lesão. Agora, se eu quero a mesma densidade de energia para a mesma área, com um laser de 100 miliwatts, olha que eu já estou considerando uma potência um pouco além, que a maioria dos lasers utilizados pela fisioterapia e pela enfermagem é de 30, 50, 60 miliwatts. Então, estou falando de 100 miliwatts, eu vou ter 333 minutos e 20 segundos
Então, nós estamos falando do mesmo tratamento de 3 minutos que precisa de 5 horas e 33 minutos com laser de baixa intensidade. Isso é impraticável, seria praticamente 1 hora e 15 de tratamento por dia durante 5 dias na semana. Nem o paciente, nem o aparelho e nem a gente teria condição de seguir um tratamento dessa forma. Bom, e como que a gente vai conseguir essa grande concentração de energia? Bom, eu não preciso explicar novamente, todo mundo sabe que laser é um acrônimo de uma situação artificial de luz, de energia luminosa, que é uma luz artificial, monocromática, coerente e colimada. E que a interação dessa energia com os tecidos fisiológicos depende da capacidade que esse tecido tem de absorver a energia, e a gente sabe que os lasers que têm maior capacidade de penetrar nos tecidos são os diodos e os IAGs, e a relação dessa absorção com o comprimento de onda. Por quê? Porque, dependendo do comprimento de onda, nós vamos ter ou não lesão de estruturas que estão, na maioria das vezes, interpostas ao nosso foco de tratamento, né? Por exemplo, nós temos que considerar os lasers que têm a melhor capacidade de penetração são aqueles que têm uma boa ação sobre a água, uma boa ação sobre a hemoglobina, porém que tenham pouca ação sobre a melanina, que é o primeiro anteparo que a gente tem no nosso organismo, que está concentrado na pele. E essa faixa de comprimento de onda está entre 600 e 1.100 nanômetros. O fato é que o laser de 1.064 nanômetros, ele é o que tem o melhor ponto de coincidência de absorção na água e na hemoglobina e, coincidentemente, a menor absorção a mais baixa absorção pela melanina. Então, por isso ele tem maior capacidade de penetração. Isso vai depois a gente vai lá na frente conseguir responder algumas perguntas relativas ao tipo de laser que a gente vai usar, né? Bom, outra coisa importante, nós queremos a ação do laser. Tirando a gente sabe que o laser atua sobre os tecidos com 4 tipos de ações. Um é a reflexão, que ocorre em 2 a 5% da energia ou do nosso foco de laser. Aqui a gente expõe os tecidos, mas o que a gente pensa é em absorção, na dispersão e na transmissão pelos tecidos. E diferente de quando a gente pensa em laser de ablação, né, no laser de terapêutico, vamos chamar aqui de terapêutico, a gente busca os outros efeitos de laser, que são o aquecimento e a capacidade de atingir tecidos profundos, que vai estar relacionado exatamente com a sua possibilidade de dispersão e de transmissão pelos tecidos. Por que isso é importante, gente? Porque para a gente entender como que um laser vai agir sobre o tecido irradiado, a gente tem que pensar em como a gente concentra a nossa energia. Se a gente quer ablação, a gente vai concentrar alta quantidade de energia em um ponto pequeno. Então, nós vamos conseguir o corte ou fulguração de uma telangiectasia, dependendo da profundidade que a gente quer alcançar e de como a gente concentra a nossa energia, nós vamos conseguir a ação naquela região. Agora, se eu quero ação no microambiente da lesão, eu preciso que esse laser seja absorvido, que ele seja disperso, que ele tenha transmissão e que ele consiga penetrar com grande intensidade de energia, sem lesionar os tecidos superficiais. Então, eu aumento o foco de ação e aumento também o spot de aplicação. Desculpa que meu celular está conversando comigo aqui. E outra coisa importante, o laser, quando você tem finalidade de tratamento do ambiente da lesão e não de um foco específico, ele tem ação em série sobre as células que ele atua. Então, ele estimula uma célula boa, que está próxima de uma lesão ulcerada, por exemplo, e essa célula boa vai transferir esse estímulo às células de toda a região. Ou seja, o que a gente chama de efeito sinuca, né? O laser ele vai conseguir agir e propagar a sua atividade por todo o microambiente da lesão. Com isso, a gente consegue bioestimulação.
Quem conseguiu concentrar isso tudo em um equipamento, aí vai uma das respostas para a sua pergunta inicial, Rodrigo, que realmente a gente não tinha um equipamento ideal. A BTL traz agora, BTL é uma indústria do Reino Unido, com fábrica na República Tcheca, e que está trazendo agora um laser que consegue entregar alta energia, 10, 20 e até 30 watts de potência, com um sistema de escaneamento com inteligência robótica, em que ele planeja, ele distribui de forma uniforme toda a calorimetria, toda a densidade de energia que a gente precisa pela área que a gente demarca, com a ajuda desse robô, com spots de ação muito aumentados, podendo chegar até 60 milímetros de diâmetro, e com um comprimento de onda ideal, que é o de 1064, que nos permite um diodo laser. Aqui mais uma diferença. Por que não o YAG 1064? O YAG é um equipamento que tem uma potência estupidamente alta, 2.000, 4.000 watts. Só que ele é micropulsado na maioria das vezes, porque ele entrega energia de forma fracionada. O diodo ele consegue fazer tanto a forma contínua de entrega de energia, quanto a forma pulsada, quanto a forma micropulsada. Então, e vocês vão entender mais para frente, dependendo do tipo de pele que a gente está tratando, a gente precisa de usar uma forma de aplicação diferenciada para não ter dano nas células superficiais. Então, o que a gente busca com a aplicação do laser, na verdade, são os 4 efeitos que ele pode provocar nos tecidos. Primeiro, analgesia potente. Como que a gente consegue isso? Devido à sua interação ideal com a pele, ele pode penetrar até 10 centímetros de profundidade. Tá? Então, se a gente usa o modo pulsado, por exemplo, que varia de 1 Hz a 20.000 Hz, que são 20 kHz, a gente consegue produzir ondas fotoacústicas que vão agir sobre terminações nervosas livres e produzir alívio imediato da dor por bloqueio da transmissão neurológica. O segundo efeito seria a bioestimulação. Por ele agir profundamente, ele consegue alcançar nível de circulação sanguínea e consegue atingir a unidade de produtora de energia das células, que são as mitocôndrias. Na mitocôndria você tem estímulo à produção de AMP cíclico, de ATP, de RNA, de DNA, por isso você consegue replicação celular e consegue replicar células boas no sentido centrípeto da lesão, e você consegue aquele padrão de cicatriz que a gente mostrou nas imagens iniciais. Com isso a gente consegue acelerar a regeneração tecidual. O efeito térmico é exatamente pela capacidade que o diodo tem mais intenso de concentrar a energia sem provocar dano e, por isso, promover aquecimento profundo dos tecidos. Os tecidos reagem a essa alta energia entregue com vasodilatação, com isso, aumento de perfusão sanguínea, loco regional, maior aporte de oxigênio e metabólico, e o resultado é um aumento do metabolismo celular. E o último efeito que a gente busca também é o efeito anti-inflamatório. Mais uma vez, aquecimento profundo, com isso o laser vai inibir a inflamação, produzindo aumento de migração e atividade leucocitária, ação sobre células inflamatórias e estímulo a macrófagos para retirar as células inflamatórias inviáveis. Como eu falei no início, inflamação é importante, mas inflamação em excesso produz líquido em excesso, edema em excesso, secreção, crosta, e é tudo que a gente não quer na lesão. O padrão da lesão tratada com laser é um padrão de lesão que produz uma granulação fina e uniforme e limpa. É o que a gente observa com os tecidos, vocês vão poder ver nas imagens logo à frente. Então, pensando que o processo de cicatrização é um processo lento que envolve interação entre células estromais e circulatórias, ativadas por um conjunto de mediadores químicos, fragmentos de células, matriz celular, micro-organismos, uma série de situações não focais, mas do ambiente em que aquela lesão está instalada. Então, a gente entende que uma ferramenta
que nos permite agir com essas quatro, principalmente com essas quatro mecanismos de ação, consiga nos trazer uma resolução boa para as nossas feridas. Nós temos, então, um tratamento que não é invasivo, é totalmente indolor, vocês vão ver na aplicação que eu vou mostrar, o paciente não sente absolutamente nada, a não ser um leve calor, obviamente, se estiver sendo aplicada a energia da forma correta. As aplicações são rápidas, com intervalos semanais, ou seja, eu consigo entregar aos tecidos a energia que ela precisa para sofrer o processo de bioestimulação, que vai agir por 2 a 3 dias consecutivos, em um tempo médio de 4 a 6 minutos, dependendo do tamanho da nossa lesão. Essa aplicação também reduz a necessidade de uso de medicação analgésica, inclusive de antibiótico. Veja bem, eu não estou dizendo que o laser tem a ação antibiótica, mas ele estimula os tecidos a diminuir secreção, diminuir uma série de situações que favorecem a infecção daquela lesão. Então, com isso eu consigo reduzir também o uso de uma série de medicações, né? Todos esses efeitos somados que eu já expliquei para vocês antes, de analgesia, bioestimulação, efeito térmico, anti-inflamatório, absorção do edema. E aqui, eu achei assim, a ideia de juntar essas 4 aulas foi fantástica, porque a gente nunca pode entender uma lesão como alvo de um tratamento de uma disciplina. A gente tem que pensar sempre na interdisciplinaridade, porque a gente vai conseguir chegar mais rápido ao nosso objetivo. E o laser ainda tem essa vantagem. Pensando na aula da nossa colega da Colômbia, o laser age através de estruturas livres de cromóforos. Por exemplo, você tem uma matriz dérmica, obviamente não pode ser pigmentada, geralmente as matrizes ou são incolores, ou são transparentes, o colágeno é transparente. Então, o laser age através de uma matriz instalada, por exemplo, alguns curativos que não carregam cor e, inclusive, coberturas transparentes. Outra coisa importante é que ele pode ser aplicado em intervalos a cada 5 a 10 dias, ou seja, você pode adequar a aplicação do laser ao intervalo de troca do seu curativo, da sua bota de urna ou da sua cobertura. Ele diminui em muito a quantidade de secreção da lesão, então você pode melhorar, favorecer, possibilitar para que seu paciente com uma úlcera muito secretiva, por exemplo, possa usar uma compressão elástica ou inelástica. Então, essa interação do laser com as outras técnicas que vamos chamar aqui de convencionais, que é o que a gente tem de arma hoje, é uma situação que favorece muito a aplicação para essas lesões. Agora, a gente precisa pensar no seguinte: nós estamos trabalhando com alta intensidade, com alto comprimento de onda, porque a gente precisa de penetrar profundamente com intensidade nos tecidos. Isso é uma atividade médica, classe 4, atividade que tem que ser desempenhada por responsabilidade médica. Então, exatamente pelo fato de que a gente chama de RIO, porque é de High Intensity Laser, o laser de alta intensidade é capaz de provocar dano, né? E o princípio da fototermólise seletiva é o princípio básico que tem que ser muito respeitado para esses tratamentos. Por isso, a gente não preconiza que o laser de alta intensidade seja aplicada de qualquer forma. Precisa ter um treinamento, precisa ter um planejamento, inclusive, de tratamento. Tá? E a gente chamou isso de RIO protocolo. Isso é o protocolo de aplicação do laser de alta intensidade que a gente vem propor. Né? Uma consulta detalhada, com avaliação da lesão, análise de exames laboratoriais e radiológicos, história de tratamentos anteriores, exame físico, nós precisamos saber qual tipo de pele que nós estamos tratando, tipos de pele de 1 a 3, não precisa de cuidados especiais, mas peles 4 e 5, você precisa reduzir a dose em torno de 20% a 30%, e pele tipo 6, você consegue fazer sim a aplicação, porém precisa reduzir de 30% a 40% a sua energia. Exame físico adequado para avaliar a condição arterial, tipo de úlcera que nós estamos tratando, no nosso caso a úlcera venosa, avaliar insuficiência venosa profunda, tromboses proximais e etc. E o mais importante é a interação correta entre o médico assistente, ou seja, aquele que vai aplicar o laser, e a pessoa que vai indicar, como
A gente falou desde o início, isso não é uma técnica que está disponível para todo mundo ainda, vai chegar essa data com certeza, mas ainda não é. Então, precisa ter um bom contato entre quem vai aplicar o laser e quem está indicando o laser, para que esse paciente seja bem eleito para isso e que seja seguido da forma correta. Outra coisa que é importante, o aplicador do laser, principalmente com grandes energias e com grande capacidade de penetração, precisa dominar técnicas básicas de ultrassom, para você saber se tem no caminho do seu feixe de laser um hematoma, por exemplo, um edema importante ou uma laceração de tecido que possa absorver de forma aumentada a energia que você aplicou. Então, o uso do ultrassom é muito importante, assim como o uso do ecodoppler, primeiro para você ver a capacidade de nutrição desses tecidos, presença ou não de trombose venosa profunda ou de vasos no trajeto do seu feixe de laser, que precisam, obviamente, ser evitados, porque são áreas de concentração de cromóforo, e áreas de concentração de cromóforo podem trazer dano, como a gente pode ver aí. Você aplica a mesma energia numa área que não tem cromóforo, não acontece nada. Numa área que tem muito cromóforo, ele absorve de forma também demasiada, pode trazer um dano para o paciente. Bom, eu vou mostrar só 2 casos aqui, porque o tempo é curto, eu já devo ter até estourado aí. Nós temos um paciente, essa é uma paciente de 37 anos, que tinha uma úlcera crônica de IVC por obstrução de ilíaca e cava, ilíaca bilateral e de cava. Tinha 2 anos já de evolução essas úlceras e que não tinha resposta aos cuidados locais. Obviamente, ela tinha uma oclusão venosa proximal. Dor intensa, odor importante, secreção em demasia, absenteísmo e, obviamente, essa paciente não fazia um tratamento adequado. Quando chegou para a gente, a primeira coisa que a gente fez foi a recanalização do sistema venoso, com sucesso, das ilíacas e da cava, e iniciamos, então, o tratamento com bota de Unna. Com 7 dias da primeira troca, ela apresentava lesões grandes, mas que estavam bem limpas, porém com tecido de granulação grosseiro e escurecido, né? Então, a gente começou a associar o laser, uma dose de 10 joules por centímetro quadrado, uma vez por semana, ou seja, a cada troca da bota. E a evolução, em 42 dias, foi muito rápida e muito interessante, já com redução da dor a partir da primeira semana, a ferida apresentando uma granulação fina e com um aspecto de boa vascularização, e a cicatrização em 56 dias pós-operatório. Pós início do tratamento com laser. Então, redução da dor e secreção já depois dos primeiros 7 dias, sem odor, paciente volta ao trabalho, volta à condição social, e isso graças à associação de métodos, como a gente está propondo aqui. Uma segunda paciente, é uma paciente de sexo feminino, 67 anos, com 2 úlceras crônicas por IVC, 6 anos de evolução. Essa paciente tinha história de várias internações, antibiótico terapia, diferentes procedimentos, enxertos perdidos de pele, e etc. Tratada, inclusive, por serviços de segmentos especializados, obviamente público, né, com todas as dificuldades desse tipo de paciente, mas que tinha muita dor, incapacidade funcional e dependência completa, que levava a um componente social grave. A única filha que cuidava dela, que podia trabalhar, tinha que ficar tomando conta. Essa foi a evolução em 103 dias, também em associação com bota de Unna, não é monoterapia, mas laser uma vez por semana, e nas primeiras 2 semanas a paciente já está sem dor, com a ferida bem mais limpa e com muito menos secreção, tolerando, assim, o uso da bota de Unna por 1 semana. Né? Essa imagem, só para vocês verem como é que o laser é aplicado. Você não tem toque no paciente, o sistema robotizado aplica à distância e ele distribui o calor e a energia de forma uniforme por toda a lesão. Você pode escolher o modo de aplicação de acordo com o que você quer de tratamento no final. Então, só para finalizar, o que a gente gostaria de lembrar é, primeiro, o laser é uma terapia adjuvante, né? Então, é preciso mantermos os tratamentos
padrão, coberturas, bandagens, compressão elástica, inelástica, flebotomia, tudo que a gente ouviu até agora é de extrema importância e pode ser, sim, acelerado, catalisado pela ação do laser, que vai favorecer o uso de todas essas terapias. Né? Então, a gente não tem intenção de fazer tratamento único, não é milagroso, como já ouvi alguns colegas dizerem ou pensarem que a gente esteja propondo isso não é uma verdade. Mas, assim, precisa conhecimento, precisa saber como que a gente vai aplicar essa tecnologia. A gente tem uma proposta de um curso que não é tão longo, mas são 26 aulas onde a gente fala de tecnologia laser, de edema, inflamação, cicatrização, ações biológicas do laser de alta intensidade, aplicações clínicas que não se resumem à úlcera de IVC, qualquer ferida cirúrgica. Eu li um trabalho de 2017, publicado sobre 1.066 publicações sobre complicação do segmento das feridas cirúrgicas nos 6 maiores países da Europa. Absurdo. O custo varia entre 4 a 16 mil euros por evento. Então, teria aplicação nesses casos também. E, além disso, o curso tem noções de ultrassom, de ecodoppler-vascular. Obviamente, não é para ninguém sair dando laudo de patologias com essas técnicas, mas pelo menos saber aplicar a nossa técnica usando o benefício dessas armas. Além de um curso numa fase prática, presencial, um sábado e domingo, onde a gente vai ter ultrassom geral, ecodoppler vascular, hands-on e aplicações ao vivo. Esses são os endereços do nosso site e do nosso grupo de WhatsApp, para quem tem interesse de conhecer mais alguma coisa sobre o laser de alta intensidade. E, assim, espero que foi meio corrido, falei muito rápido, mas espero que tenha conseguido passar o recado aí, Rodrigo. E que tenha conseguido